classificando fonte de luz, classificando como primária, secundária, em relação à natureza. Depois nós classificamos em relação ao tamanho, extensa, pontiforme. Aí depois nós começamos, se eu não me engano, na aula passada, a falar dos princípios da ótica geométrica, né? E aí eu comentei com vocês que um dos princípios da ótica geométrica era que um raio de luz sempre se propagava em linha reta. Então, eu defini para vocês, antes disso, alguns conceitos que a gente chama de conceitos fundamentais, né? Que era em relação ao feixe de luz, que ele podia ser da forma cônico-convergente, cônico-divergente ou ainda paralelo. Falei da classificação de ponto-objeto, sempre que eu olho minha fonte de luz, em relação à incidência desses raios numa superfície, eu chamo de objeto. Pode ser real, se os meus raios incidentes se cruzarem. Se eu precisar prolongar esses raios de luz, a gente classifica como virtual. E se esses raios de luz, mesmo com prolongamento, permanecerem paralelos, a gente chama de impróprio. Quando a gente olha raios emergentes, que são aqueles que saem da superfície, a gente já classifica tudo como imagem, né? Pode ser por refração, pode ser por reflexão. Eu sempre estou olhando os raios que provêm da superfície. Então, se esses raios que provêm da superfície se cruzarem, é um ponto imagem real. Se eu prolongar eles para que haja um cruzamento, aí é um ponto imagem virtual. E se os raios que saem da superfície saírem paralelos, aí a gente chama eles de impróprio. Nós falamos, né, da formação de sombra e penumbra na aula passada. Então, quando é que se formam as sombras? As sombras, elas só vão se formar quando eu tenho uma fonte de luz pontiforme, e as penumbras, que são as regiões parcialmente iluminadas, são aquelas nas quais a minha fonte de luz é extensa, tá? E a formação das sombras, elas só acontecem por causa do princípio da propagação retilínea da luz. Isso é, um raio de luz, eu não enxergo esse raio de luz, né? Eu só enxergo a reflexão desse raio de luz, né? Nas partículas aí que estão suspensas, que refletem, né? Essa energia quando ela atinge essas partículas. Então, eu olho para esse caminho percorrido pelo raio de luz e eu vejo aí que esse feixe de luz ou raio de luz sempre vai se propagar sem fazer curvas, tá? Existem situações que ele vai fazer curva, mas não é aquelas que a gente estuda aqui no ensino médio. Se eu não me engano, eu mostrei para vocês a formação de sombra. Então, eu sempre pego da minha fonte de luz vários raios de luz. Esses vários raios de luz, eu pego alguns em particular, que passam sempre pela extremidade do meu objeto. E aí eu trabalho com semelhanças de triângulo para calcular aí quanto vale a sombra ou o tamanho do objeto. Se a gente pegar na nossa lista de exercícios, deixa eu pegar aqui um exercício da lista, deixa eu achar a lista aqui de novo, não devia ter fechado a lista. Ela está aqui, deixa eu abrir ela novamente. Eu vou pegar aqui um exemplo para a gente fazer, né? Eu não fiz, acho que, nenhum exercício com cálculo com vocês de sombra, né? O de penumbra é bem semelhante, mas eu vou pegar aqui uma situação de exercício com sombra, só para a gente fazer a continha e a ilustração da nossa lista. Não sei porque meu computador hoje ele está bem lento, tá? Aí, deixa eu me ver aqui, câmera escura de orifício. Câmera escura, já vou falar dela. Será que só o primeiro é de sombra? Se for só o primeiro, aí vai ficar chato, né? Eu vou fazer o único exercício de sombra. É só o primeiro mesmo que é de sombra. Então, eu vou inventar aqui agora para a gente fazer, porque só o primeiro da lista de vocês é de sombra. Porque ele é tão bobinho, né, os exercícios de sombra, que nem tem tantos assim na lista. A maior parte é câmera escura de orifício. Eu vou solicitar para vocês a confecção de uma câmera escura de orifício, tá? Eu vou pedir isso no e-mail da segunda-feira. O pessoal fez o ano passado para mim também, né? Fez em casa, usando lata, usando caixa de sapato. Então, o material para a confecção da câmera escura é um material bem simples, vocês vão conseguir fazer tranquilamente na casa de vocês, e vocês vão me mandar 3 fotos do experimento que vocês montaram na casa de vocês. Então, vocês vão receber as orientações
desse experimento na próxima semana, tá? E aí vai ser a lista mais o experimento contando como nota para esse bimestre e a prova que vocês vão fazer. Esse bimestre está passando rapidinho, já estamos aí na primeira quinzena de outubro. Deixa a minha luzinha aqui abrir rapidamente, né, se ela colaborar comigo, senão eu volto lá para o PowerPoint para fazer o exemplo com vocês. Vamos lá, está indo aqui lentamente, tá? Vamos supor que eu tenha uma pessoa, tá? Tem aqui uma pessoinha. Essa pessoa tem 1,70 m de altura, tá? E eu também tenho, nesse mesmo local que está essa pessoa, um prédio. Ok? Então tem lá, opa, ele mexeu aqui, de novo, né? Essa luzinha ajusta. Eu tenho um prédio aqui. E vamos supor que esse prédio tenha 21 andares, mais ou menos, ou um pouquinho menos, vai, vamos por uns 10 andares. Cada andar aí com 2,5 metros, um prédio aí de 25 metros de altura, tá? Então, estou pondo aí um prédio de 25 metros de altura. No mesmo instante que essa pessoa está posicionada aqui em relação ao prédio, vem um raio de luz lá do sol, atinge a cabeça dessa pessoa e faz com que no chão se forme aqui uma sombra. Vamos supor que a sombra dessa pessoa tenha 80 centímetros, ou melhor, 0,8 metros. Nesse mesmo instante que um raio de luz atingiu a cabeça da pessoa e formou uma sombra de 0,80 metros, um raio de luz também paralelo atingiu a ponta do prédio e formou uma sombra aqui no chão. E eu quero saber quanto mede a sombra do prédio no chão. Poderia dar a altura da sombra e perguntar a altura do prédio, tanto faz, tá? Exercícios que envolvem sombras normalmente são nesse estilo. Então, trabalho com semelhança de triângulos. Eu posso dizer que eu tenho um triângulo aqui compreendido entre a altura da pessoa e a sombra que ela projeta no chão. Minha luzinha tá dando um pau aqui, né? E tenho também um outro triângulo formado entre a altura do prédio. Minha luzinha é capaz de desligar, gente, ela não está acompanhando aqui. Tenho aqui a altura do prédio e a sombra projetada no chão. Ela começa a pensar porque ela vai desligar. E ela foi, congelou aqui. O meu mousepad funciona, mas a minha luzinha não. E lá, Então, tem dois triângulos, deixa ela voltar aqui. Se ela não desligar, tá bom, né? Ela vai desligar. Não quer escrever, gente. Olha lá. É, coisa bonita. Agora vocês estão vendo aí uma lousa preta aí na frente de vocês. É, não sei se é o calor, o que acontece, porque a casa está muito quente. Mas é computador, né? Acabei de matar no pernilongo que me picar. Espero que vocês ainda estejam aí no meeting, que seja um problema só com a minha lousa, não seja um problema com a minha internet. Então, deixa ele voltar aqui. Vocês estão vendo aí que eu estou com problemas técnicos. Lousinha está aqui, joia, mas eu não estou vendo o meeting de vocês. Então, não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Se vocês estiverem me ouvindo, por gentileza, alguém abre o microfone. A gente está ouvindo, professora, e vendo a tela. Estamos te ouvindo. É porque eu não estou aqui no vácuo. Eu estou literalmente no vácuo aqui. Então, deixa eu ver se ela voltou. Voltou. Então, tem a altura do prédio em relação à sombra projetada, tá? Lembrando que eu estou pegando raios de luz solar, considerando eles paralelos. Regrinha de 3, a altura da pessoa está para o tamanho da sombra que ela projeta no chão, assim como a altura do prédio está para o tamanho da sombra que o prédio projeta no chão. Então, faço aí a regrinha de 3 para descobrir o tamanho dessa sombra. 1,70x é o mesmo que 25 multiplicado por 0,80. 25 multiplicado por 0,8 vai dar 20, que dividido pelo 1,70
vai me dar 11,8 metros aproximadamente. Ok? Então, essa aqui seria a regrinha de 3 para eu descobrir aí o tamanho da sombra. Lembrando que eu não peguei o exercício da lista, porque na lista só tem um exercício falando desse assunto, tá bom? Depois que a gente entende o princípio da propagação retilínea da luz, surge aí para nós uma questão também que prova para nós que a luz se propaga em linha reta, que é a tal das câmeras escuras de orifício. Eu fazia muito experimento de câmera escura no prédio amarelo, há uns 4, 5 anos atrás. Porém, no experimento que eu fazia com o pessoal, eu utilizava mesmo papel fotográfico, tá? Então, eu tenho algumas fotos que nós tiramos no prédio amarelo, com caixas de sapato, fotos lindíssimas que a gente tirou, inclusive, do prédio, né? Ali da frente do prédio, da escadaria, usando apenas uma caixinha de sapato. Vocês vão ter que fazer isso para mim, né? Na próxima semana vão estar as orientações. Não precisa ser caixa de sapato, pode ser uma lata. Só que ao invés de tirar a fotografia, ao invés de usar papel fotográfico, nós vamos usar aqui um pedaço de papel vegetal ou papel celofane, que é um papelzinho, sim, celofane não, papel vegetal ou papel manteiga, né? Que é fácil da gente encontrar. Tem algumas caixas de sapato, quando a gente compra sapato, que vem até com pedaços desse papel dentro da caixa, ou algumas pessoas usam esse papel manteiga para quando vai assar aí um bolo, assar uma torta, acaba usando esse tipo de papel para não grudar na forma. Então, vou precisar aí que vocês providenciem um papel desse tipo. No prédio atual do Taquaral, eu fazia sem fotografia, né? Era só a projeção mesmo. Como é que funciona essa tal câmera escura de orifício? Então, olhando aqui para a imagem, né? Você fez um desses no primeiro ano, Vi, mas no Cotuca? Era o Fábio que dava aula? Foi para colégio aberto? Que você fez? É bem legal fazer isso, né? Eu lembro que eu fazia o caleidoscópio, né? Foi para o Fábio. Eu fazia esse experimento da caixa escura, fazia o caleidoscópio e os espelhos paralelos, né? Espelhos planos paralelos, com a formação de imagens infinitas. Então, eram 3 experimentos que a gente realizava dentro do semestre da parte de ótica geométrica. Com essa história do EAD, eu acabei me restringindo apenas a pedir para vocês a câmera escura, tá? Então, na verdade, nada mais é do que uma caixa ou uma lata, onde em um dos lados vocês fazem um pequeno orifício, tá? Para a passagem da luz, e do outro lado, para tampar a caixa, vocês colocam o papel vegetal ou o papel manteiga, tá? Na frente, vocês vão colocar um objeto qualquer, não precisa ser uma vela, mas a vela é o que dá para visualizar bem. Se ficar no escuro, melhor ainda, tá? No nosso caso, lá a gente na escola via do lado de fora da sala, né? Que à noite a gente ficava do lado de fora, que era uma área escura, olhando para dentro da sala de aula, e aí nós conseguíamos ver os nossos colegas todos projetados de ponta cabeça aí dentro da caixa. Eu pedia sempre 2 caixinhas, porque a gente conseguia focalizar melhor. Então, o que acontece aqui é que o raio de luz que sai da vela, ele está saindo em todas as direções. Então, eu tenho um feixe de luz aqui, cônico, divergente. Alguns desses raios de luz vão passar pelo orifício, e aí esses raios de luz, como eles se propagam em linha reta, eles vão entrar na caixa e vão atingir ali o papel vegetal. Tá? Quando eles atingem o papel vegetal, a gente consegue observar a formação da imagem dessa vela aqui dentro da câmera escura. E essa vela que aparece aí, ela aparece invertida. Por qual motivo? Olhando aqui na parte de cima da minha figura, tem uma setinha, mas eu poderia imaginar que ao invés de uma seta fosse uma árvore, né? Eu gosto mais do desenho de uma árvore. Dessa árvore está saindo raios de luz em todas as direções. Lá da ponta da árvore tem um raio de luz que vai em linha reta, passa pelo orifício,
e atinge o fundo da caixa. Tem vários raios de luz passando por esse orifício, mas tem um em particular aqui da base, que também atravessa ele, atingindo ali o fundo da caixa, onde está o papel vegetal. Então, o raio de luz que saiu aqui de cima, ele vai atingir a parte aqui de baixo da caixa. E o raio de luz que estava aqui embaixo vai atingir a parte superior ali dentro da caixa. De tal forma que eu vou conseguir ver projetado aqui dentro uma árvore de ponta cabeça. Quando vocês fizerem o experimento na casa de vocês para mim, eu aconselho vocês a apagar a luz da sala e ligar a televisão ou ligar a tela do computador e olhar aonde tem o papel vegetal. Não é para olhar pelo orifício, tá? É para olhar no papel vegetal. E aí vocês vão conseguir ver pelo papel vegetal a tela da televisão de vocês colorida e de cabeça para baixo, ainda invertida, tá? Os exercícios que envolvem as câmaras escuras também são probleminhas de regrinha de 3, semelhança de triângulo. O tamanho do meu objeto está para a distância do objeto até a caixa, onde está o orifício, assim como o tamanho da imagem está para a profundidade da caixa. Então, tem 2 triângulos, um triângulo aqui fora, formado entre o objeto e o orifício, e um triângulo aqui dentro, formado entre a imagem e o orifício dentro da caixa. Eu vou abrir aqui o e-book do ano passado, só para vocês verem como foi o experimento que o terceiro MEC Note fez para mim. Deixa eu abrir aqui o e-book deles, porque eu divulguei algumas fotos, né? Normalmente eu peço vídeo de tutorial de experimentos, mas esse aqui, como ele é muito simplesinho, eu peço sempre 3 fotos. Uma do experimento em si, né? Mostrando o que vocês fizeram, segurando o experimento na mão. O outro é mostrando uma imagem projetada. Cadê a minha biblioteca? Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu achar para vocês verem como vai ficar o experimento que vocês vão fazer para mim. Cadê o e-book do ano passado? Ótica geométrica. Eu acho que é esse aqui, o do noturno. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se é esse mesmo. Deixa eu abrir aqui as páginas. Esse aqui é de 2020. Eu só não lembro se esse é do Note. É o do Note. Então, tem até vou compartilhar depois com vocês no e-book de vocês, né? Um videozinho mostrando, né? Tutorial explicando como faz. E aí vocês vão me mandar fotinho de vocês com o experimento na mão, ou ainda alguma fotinho que apareça a imagem projetada. São 3 fotos, né? Uma com o experimento na mão, que é para eu saber que foram vocês que fizeram, e a outra também mostrando a projeção da imagem. Aqui é um tutorial explicando como faz. Fizeram aqui nesse tutorial usando latas, então qualquer latinha serve. Não sei aí se aparece para vocês. Nesse foi feito com uma lata de ervilha, né? Mas pode ser com caixa de sapato também. Qualquer tipo de lata que vocês tiverem na casa de vocês. Ou qualquer caixinha pequena, uma caixinha maior de remédio, tá? Aqui foi feito com um cone, né, papel preto. A câmera é escura, ela tem que ser preta por dentro, tá? Deixa eu ver se ele mostra aqui a imagem, é o furinho, que a gente enxerga pelo furinho. Nossa, uma musiquinha chata esse vídeo. Então, ele está só mostrando o orifício. Ele mostra, acho que a projeção da imagem depois na tela. Mas vocês vão achar também vários tutoriais no YouTube explicando como faz
essa câmera. Aqui ele só está mostrando o furinho, não está mostrando a imagem projetada, né? Esse aqui não mostrou, só mostrou a latinha. O próximo acho que mostra a imagem projetada, o cara usou aí uma caixa, uma latinha de batatinha, tá bom? É coisa simples, a Vitória já fez já em anos anteriores, então a Vitória sabe que não é nada complexo. Você fez para o colégio aberto, Vitória? Você fez pequena ou você fez grandona, daquelas que a pessoa entra dentro? Porque tem uns colégios abertos que a gente faz uma que o pessoal entra dentro da câmera escura para ver a imagem projetada. Você fez pequenininha, Vi? Só para mostrar para o Fábio? Se puder me responder aí, eu agradeço. Avalia um ponto a mais, tá? Mas você fez pequena, né? Não foi para o colégio aberto, você fez com lata de leite. Já aí, papel vegetal. Foi difícil, Vitória, fazer? Tranquilo, né? Então tá ótimo. Para vocês aí vai ser uma tarefa, provavelmente aí valendo 3 pontos. Então, não pode deixar de fazer, e é bem simples. Os exercícios de câmera escura, na lista de vocês, tem acho que uns 3 ou 4, lembrando, semelhança de triângulo. Vamos para o segundo princípio da óptica geométrica. Então, o primeiro princípio, ele já me diz que o raio de luz se propaga em linha reta, e aí formam-se sombras, imagens em câmeras escuras, que é o mesmo princípio de funcionamento do nosso olho, tá? O nosso olho é uma espécie de câmera escura, é o mesmo princípio da máquina fotográfica, a máquina fotográfica é também uma câmera escura, só que o orifício não fica aberto o tempo todo, né? O diafragma da câmera escura, ele fica aberto por um intervalo de tempo curtíssimo, só para a entrada da luz e para registrar a imagem, seja ela no papel fotográfico, que era o que a gente usava aqui no fundo, um papel fotográfico, que a gente revelava depois no laboratório de física, né? A gente fazia parte da revelação também, ou então, agora, as máquinas digitais que pegam essa informação e transformam essa informação em sinais elétricos para registrar aí a imagem que a gente fotografa. Segundo o princípio da óptica geométrica, ele é chamado de princípio da reversibilidade. O que diz o princípio da reversibilidade? Eu não sei se eu cheguei a comentar esse princípio na aula passada com vocês, mas ele diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que a luz faria para voltar. Não lembro se eu comentei. Aqui embaixo eu tenho uma figura do lado esquerdo, mostrando aqui em cima um holofote, né, de luz, com feixes de luz paralelos, tá? Atingindo um espelho. No que esse raio de luz atinge o primeiro espelho, eu observo um fenômeno físico chamado reflexão da luz, que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Esse raio de luz refletido continua paralelo, atinge um segundo espelho aqui embaixo, ó, reflete novamente, saindo paralelo. Então, o caminho que a luz percorreu foi do holofote para o espelho 1, do espelho 1 para o espelho 2, e do espelho 2, ela foi aqui em direção ao meu observador, né? Se eu colocar esse holofote na posição onde esses raios de luz refletidos pelo segundo espelho estão, o que eu vou observar? Então, olha onde eu coloquei o holofote, numa outra posição, que era onde meus raios de luz refletidos haviam chegado. Quando eu ligo esse holofote, o que eu percebo? Que o raio de luz que sai do holofote paralelo atinge o espelho que está na horizontal, reflete, atinge o espelho que está na vertical e reflete novamente, percorrendo o mesmo caminho que ele havia feito na situação anterior. Então, o caminho que a luz fez para ir seria o mesmo caminho que ela faria para voltar. Se eu estou diante de um espelho, tá? Eu consigo observar uma pessoa caminhando lá atrás, tá? Porque vem raios de luz dessa pessoa, atinge o espelho e em seguida atinge o meu olho. Do mesmo modo, tem raios de luz que saem de mim por reflexão, atingem o espelho e vão na direção dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa também consiga
me observar por reflexão no espelho. Então, o caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar. Aqui eu tenho um experimento no laboratório, né? Não lembro que site que eu peguei, acho que foi do site da USP, mostrando aí em câmera muito, muito, muito lenta, o que acontece com um raio de luz atingindo um espelho, em seguida o outro, refletindo pelo mesmo caminho, tá? O raio de luz vai, atinge o espelho e volta pelo mesmo caminho, desde que o raio aí de incidência, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sejam os mesmos, né? Então, ele está posicionado de tal forma que o raio de luz vai e volta pelo mesmo caminho, tá? Eles usaram aí algum truque, né, para fazer essa gravação, primeiro porque não dá para a gente ter um raio de luz se propagando tão devagar aí, como nós estamos vendo nesse videozinho, tá? Um raio de luz, ele se propaga com a velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, a velocidade da luz é muito alta, eu não conseguiria ver a luz aí se propagando tão devagarzinho quanto aparece nesse vídeo, mas esse vídeo é só uma maneira de ilustrar aí o segundo princípio. Então, primeiro, o raio de luz vai em linha reta. O segundo, o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faria para voltar. Princípio da reversibilidade. E o terceiro princípio da ótica geométrica é o que nós chamamos de princípio da independência dos raios de luz. Isso é, um raio de luz, ele se propaga independente do outro. Então, aqui eu tenho 3 figuras que eu peguei lá no Google, peguei na internet. A primeira, aqui de baixo, está mostrando 2 holofotes, tá? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Esses 2 holofotes estão emitindo luz num feixe cônico, tá? Do tipo divergente. E aí o que a gente sabe? Que essa luz que está vindo, né, em direção ao ponto B, em uma determinada região do espaço, encontra um outro raio de luz que está vindo da minha fonte, que está aqui do lado direito, para iluminar o ponto A, existe uma região, né, onde esses 2 cones de luz se interceptam, e nessa região onde esses 2 raios de luz se interceptam, o que a gente observa? A gente observa que, se forem luzes de frequências diferentes, com cores diferentes, vai se formar uma nova cor, tá? Porém, depois da junção dessas ondas eletromagnéticas, o que a gente observa? A gente observa o feixe se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, o que era verde continuou verde, o que era vermelho continuou vermelho. Aqui eu tenho uma fotografia, né, de uma fonte de luz verde, uma fonte de luz vermelha. O encontro das duas formou aqui o amarelo, tá? E aqui eu tenho projetado na parede uma iluminação amarela. Se eu afastar um pouco mais, eu consigo ver que o feixe de luz vermelho vai continuar vermelho e o amarelo vai continuar amarelo. No colégio aberto, nós costumávamos fazer com feixes com 3 canhões, né? Sombras coloridas no colégio aberto, mostrando aí o princípio da independência dos raios de luz. Aqui tem um videozinho também, bem em câmera muito, muito, muito lenta, mostrando aí que o raio de luz, ele vai cruzar com o outro, e aí ele cruza aqui nesse vídeo por reflexão, tá? Deixa eu voltar aqui o vídeo para o começo, atinge o primeiro espelho, atinge o segundo, e esses raios de luz se encontram, esses raios de luz se cruzam, tá? E embora eles se cruzam, eles não interferem um no outro. Raio de luz não colide, tá certo? Eles sofrem interferência aí entre eles no cruzamento, mas eles não colidem. Aqui eu tenho um trechinho que eu costumo passar, que eu não vou poder passar aqui na aula para vocês, porque senão depois eu não consigo postar a minha aula, que é do filme do Star Wars, tá? Onde tem uma cena bem clássica. Não sei nem se eu vou conseguir projetar só porque eu estou colocando a imagem, se bobear, eles não deixam eu publicar aí a minha aula por conta dos direitos autorais. Então, nem vou rodar o vídeo, mas ele está lá no YouTube, esse vídeo. Ele mostra uma luta entre o Yoda, né? Yoda, que chama esse bichinho verde bonitinho aí, que é tão feinho que acaba, mestre Yoda, né? Ele é tão feinho que ele acaba tendo até bonitinho. Ele vai lutar com 2 Jedis,
né? E aí, na luta, eles usam essa espada, chamada Sabre de Luz, né? Eu acho esse filme bem engraçado, até, porque eles conseguem lutar com essa espada. Então, se essa espada é realmente feita de feixes de luz, eles não conseguiriam lutar, né? E o legal desse vídeo, eu vou parar a gravação, vou ver se eu consigo passar o vídeo para vocês, depois eu volto a gravar a aula de novo, tá? Mas aí, enquanto eu passar o vídeo, eu não posso pôr para gravar, porque senão